Shalom, bom dia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te engrandecemos, te louvamos por estarmos aqui na tua presença nesta manhã, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Estamos com um propósito para nosso coração, da restauração da identidade, do destino profético da mulher, ó Pai. Independente de qualquer coisa, a mulher pode ser feliz, pode estar com a sua vida resolvida, pode estar resolvida por dentro e pode caminhar, independente das regências negativas que ela pode estar sofrendo, porque é uma regência maior. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos visitado e tem nos trazido entendimento que é possível andarmos em Ti, independente das coisas que nós enfrentamos nessa terra. É possível nós andarmos numa outra atmosfera em Ti, num outro entendimento, porque o Senhor tem proporcionado isso para nós. Muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu creio que nesses dias o Senhor tem nos levado a um entendimento onde nós vamos nos voltar para nós mesmos. Nós temos a facilidade e a tendência natural dessa natureza caída de transferir a responsabilidade para os outros e ficar esperando resposta dos outros. Então, isso aí já é uma marca na queda. Então, nós vamos ler aqui, daqui a pouquinho, Gênesis capítulo 3, e nós vamos ver desde o começo as transferências de responsabilidades. E o homem, então, caído, ele não tem nenhum tipo de problema de transferir a realidade, a responsabilidade até para o próprio Deus. Porque Adão fala para Deus, fala assim, a mulher que o Senhor me deu. Então ele estava transferindo para a mulher, mas estava transferindo também automaticamente para Deus a culpa da queda dele. E isso aí vem nesse kit da queda do homem, e nós então estamos inseridos nesse contexto. E dentro desse quadro, o que acontece com a minha vida e com a tua vida? Nós ficamos transferindo responsabilidades para os homens e para Deus, e ao mesmo tempo nós ficamos esperando que Deus faça alguma coisa por nós, para nos tirar de certas situações, ou que os homens que causam os problemas nas nossas vidas se acertem, se consertem, mudem de rota, para que então nós possamos ser felizes ou estarmos dentro de um ambiente de paz. Então, no contexto do ensino desses dias, as mulheres, infelizmente, elas têm esperado que o marido se posicione, que o marido se acerte, para que ela possa ser plena, completa, restaurada, feliz. E ela, então, ela entra num lugar de engano, muitas vezes, onde ela culpa esse marido, onde ela transfere essa responsabilidade para o marido e para Deus. E aí a gente vê as mulheres se justificando, as mulheres crentes se justificando, falando, não, mas se o meu marido fosse posicionado, se o meu marido estivesse caminhando, se o meu marido, se o meu marido, se o meu marido, e ela enrosca nesse disco falando que a culpa é do marido e automaticamente também de Deus, porque se Deus fizesse a obra no meu marido, aí sim eu estaria com o meu problema resolvido. E nós temos entendido nesses dias o que Deus está esperando que nós enxerguemos, que as mulheres, no caso, enxerguem também, é que o problema é nosso e o problema é seu. Então você tem condição em Deus de fluir, de ir adiante, olhando para a sua vida e resolvendo os teus problemas, as tuas limitações, as tuas dificuldades, as tuas frustrações, as tuas limitações em Deus. Shalom, bom dia, irmã Cristina. Agora, o posicionamento do seu marido é uma outra situação paralela que vai corroborar com o teu crescimento e vai facilitar a tua vida, porque você vai sair debaixo de muitas pressões. Agora, se ele não se posicionar, você vai poder fluir normalmente. Então, eu creio que nesses dias deu para entender bem que a tua missão, que quer ter uma identidade restaurada, que quer realmente ser posicionada num lugar em Deus onde você esteja blindada, guardada contra essa ausência masculina, você vai ter que acessar o próprio Cristo e voltar num estado, na condição que eles tinham lá no Éden.
Deus está nos chamando de volta, está chamando você de volta. Acesse isso que tem em Jesus Cristo. Esqueça os homens. Esqueça aquele que te feriu, esqueça aquele que te fere, aquele que te despreza, porque senão a voz do homem vai ser sempre maior do que a voz de Deus. A atmosfera que você vive hoje, a regência que você está hoje, é porque a voz do homem é sempre maior do que a voz de Deus. A potência e o exercício que tem a manifestação do homem sobre a tua vida, do teu marido, no caso, é sempre maior do que a de Deus. A minha esposa deu testemunho aqui várias vezes falando que ela estava tão presa na idolatria pela minha vida e tão dependente de uma mudança minha, tão esperando isso, que ela fazia o quê? Todos os pensamentos, as atitudes, as movimentações da vida dela era em torno da minha vida e não em torno de Cristo. E quando ela consegue transitar, ela começa a sair. Então Deus hoje, nesses dias, ele está querendo te transitar da regência do teu marido para a regência de Cristo, independente do teu marido. E você vai começar a partir. Você vai começar a andar. Porque a pastora Fátima, ela fala o quê? Quando eu pensava, será que o Alexandre vai querer? Será que o Alexandre vai gostar? Será que para o Alexandre está certo? Será que para o Alexandre está errado? Será que para o Alexandre? Porque ela se tornou, pela idolatria, semelhante àquele que ela adorou. Então ela tinha que fazer aquilo que o ídolo iria gostar. E ela se perde do Cristo que ela servia. Ela orava, ela buscava Deus, ela queria sair, mas ela estava presa, sobreposta pela minha vida e presa nesse campo da idolatria. Então você vai ter que entender que você vai sair de ambientes de sobreposição, vai sair de ambientes de idolatria, de medo dessa autoridade masculina que você tem, que não está posicionada, e você vai então se encaixar em Cristo. E isso vai te lançar naturalmente. Ah, mas aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que confrontar, vou ter que fazer, você não vai ter que fazer nada, você vai ter que se posicionar e esperar o comando. E Cristo vai te lançando. Cristo vai te lançando. Cristo vai te colocando na rota organicamente, automaticamente, naturalmente. Porque você passou uma vida inteira forçando uma coisa, muitas vezes. Não, eu preciso fluir aqui, meu marido precisa, sempre forçando. E agora Deus está te convidando, entra no descanso da fé, repouse em mim e deixe que eu repouse em você, e naturalmente você nasce e flui e vai embora. Então é complexo e simples ao mesmo tempo. São coisas aí que ficam chocando muitas vezes. Parece tão complicado, mas quando você entende e aplica, é simples. É como aquelas coisas de matemática lá que o professor ensinava a gente, simplifica, e você vai indo, vai indo, vai indo, você chega numa coisa, mas era um assombro. Mas aí você faz uma raiz quadrada, simplifica e divide, e vai e chega num número só, em 2 números no máximo ali, e você simplificou aquela equação. Então hoje está uma coisa embaralhada, uma coisa que você fala, mas como que resolve isso? X mais Y vezes sei lá o quê, e Deus está falando para você, eu vou te ensinar a simplificar, filha. Eu vou te ensinar a você chegar num resultado, você vai chegar num lugar onde você vai estar livre para caminhar. Deus vai tirar os teus olhos do teu marido. Deus vai colocar os teus olhos em você, para você ser curada, para você assumir as tuas responsabilidades, e vai voltar os teus olhos para ele, para você ter uma expectativa. Eu vou andar nessa direção. Então, teu marido está aqui. Deus vai trazer a tua visão para cá, olhando para ele. Fito em Jesus Cristo. Vai embora. Mas e o marido, eu vou deixar para trás? Não, marido, você vai, com esse relacionamento com Cristo, você vai orando, vai intercedendo e vai criando uma oportunidade para que ele se arrependa dos seus pecados, saia dos ambientes que ele está inserido e venha com você. Aí você vai ter condição de ser aquela mulher santa que você está orando para ser, que nós ensinamos, ser aquela mulher lúcida para trazer um ambiente para o teu marido, para ele entrar nesse lugar e caminhar com você. Então, esse processo você vai viver de uma forma tranquila. Mas hoje é um assombro na tua vida, porque na verdade você está assombrada. Nós temos falado sobre isso, de movimentações que você faz, teu marido já morreu, já divorciou, está longe, ou está casado, mas parece estar sempre perto de você. Por quê? Na tua mente você criou esses fantasmas.
Na tua vida espiritual tem essas regências. Então parece que ele está sempre para te pegar e para te castigar, porque você está sempre num ambiente de medo. E Deus então quer te levar a um relacionamento com ele, para que você saia desses lugares, para que você perca esse medo, para que você perca esse link com os fantasmas e com essas assombrações que essas regências viraram na tua vida, e você fique num lugar de tranquilidade. Você fique num lugar onde você possa frutificar, fluir, fazer a tua parte, sem nenhum tipo de peso ou de constrangimento. O que será que ele vai pensar? Agora você não vai mais pensar isso, porque você não está fazendo para afrontar, você não está fazendo para desprezar, muito pelo contrário, você está fazendo para conquistar um mundo espiritual favorável para o teu casamento, para libertar ele também. Mas primeiro você é liberta, independente dele. Primeiro você caminha, independente dele. Você vai aprender que você não precisa mais ficar sofrendo, esperando ele se posicionar. Agora você se posiciona, Deus te destrava, você entende quem é responsável por você, quem te dá a missão, como você vai fluir dentro disso e você vai embora. E você vai tocar a sua vida. E você vai começar a respirar melhor, você vai começar a viver melhor, vai mudar o teu semblante, vai mudar a tua mentalidade, você vai dormir melhor, você vai acordar melhor, você vai administrar melhor o teu dia vai ser mais claro, as coisas vão ser mais nítidas, você vai ouvir melhor, tudo vai ser melhor. Porque agora tudo é debaixo de pressão, então é aquele pânico. É como você trabalhar perto de uma pessoa que você precisa, senão o mundo desaba na tua cabeça. Então você está sempre em pânico. Mas quando você trabalha, ou quando você estuda, ou quando você está com uma liderança que você confia naquilo lá, que ele vai te ensinar, mas não vai te matar se você errar, então você fica de boa. Que é a diferença do temor e do medo. Se você, todos os ambientes que você estiver inserida com medo, você vai estar sempre em pânico, porque eu vou apanhar. Todos os ambientes que você estiver inserida em temor, você está sempre descansado, porque você vai sempre aprender e avançar. Então, um dos intuitos desses 10 dias é tirar você de todo ambiente de medo e estabelecer você num ambiente de temor, onde você tem certeza que Deus está te guardando, está te ensinando e está lançando você. Mas esses ambientes de medo, nesses dias, aquilo que você foi se limpando, se restaurando, em nome de Jesus, eu decreto sobre a tua vida que você vai sair de todos esses lugares de medo, de pânico, de aflição. Eu vou apanhar, vai dar problema, vai dar, meu Deus, vou ser castigada. Não apanhar literalmente, você apanhar do teu marido. Infelizmente, tem alguns casos que acontece isso. Mas eu falo assim, sempre aquela coisa esperando uma severa consequência. E aí você vai transitar para o temor. E no temor, você sabe que você vai ser ensinada, você sabe que você vai ser exortada, você sabe que você vai ser repreendida, mas num ambiente de proteção e de amor, porque agora você tem marido. Ah, mas o meu marido não se posicionou ainda, mas você vai entender que você tem um marido. Ah, mas o meu pai não se posicionou ainda, mas você vai entender que você tem pai. Que é possível que o mundo espiritual deixou isso disponível para você. Então você vai estar sempre andando num lugar de temor. E isso te protege. Isso elimina os fantasmas, elimina as assombrações, porque fantasma e assombração está ligado também com medo. O que dá? O que as pessoas falam? Ah, eu vi um fantasma, fiquei com medo. Eu vi um medo. É lógico, porque vai te pegar, vai te machucar, vai te assustar. Agora, o temor não. O temor você não fica vendo, você tem um relacionamento com o teu pai, com o teu líder, com o teu marido, dentro do ambiente de temor. Não tem problema. Ó, senta aqui que eu vou te ensinar tal coisa. Ó, faz isso aqui. É dessa forma. E você está em paz. Vai sair essa palpitação. Vai sair esse frio na barriga. Vai sair esse calor que te ferve inteirinho e você não sabe de onde vem esse calor, que é uma coisa perturbadora. E essa coisa que o coração bate aqui, que parece que vai sair pela boca, literalmente, porque você fala agora, não, você vai ficar em paz. Pastor, mas isso é possível para mim? Se você se posicionar naquilo que nós temos falado, eu tenho certeza que isso é possível para você. Mas o pastor não conhece meu marido, mas eu conheço ao Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando do teu marido, estou falando do Deus que pode te levar para essa condição. Então eu conheço a Deus
e conheço aquilo que ele promete na sua palavra. Então, para mim, o teu marido, tanto faz. Se ele é muito ou pouco, se ele está imerso, não interessa aonde. Para mim, o que eu vou me pautar é na palavra e aquilo que tem de condição é disponível dentro da palavra. Então, nisso eu tenho uma certeza absoluta que é possível para você, mesmo eu não conhecendo o teu marido, porque praticamente não conheço o marido de ninguém aqui. Então, para mim, eu conheço algumas histórias de alguns maridos. Mas por mais feia, por mais profundas, por mais complicadas que sejam as histórias dos maridos, nós não dependemos disso. A minha história como marido era horrível, mas quando a minha esposa se posicionou, ela passou a ficar independente disso. Ela começou a andar num outro lugar. Então, é nesse ponto que eu creio que Deus quer te levar e quer te estabelecer. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vai falar assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Nós precisamos entender que Deus ele vai sempre permitir que nós sejamos provados e levados a um lugar que a gente tem condição de dar uma resposta. Foi o animal mais sagaz, está falando aqui, que Deus tinha feito. Foi Deus que fez, mas era o mais sagaz. E Deus então permite que Eva sofra um nível desse de tentação, de conversa, de encantamento, mas Deus é justo. E dentro de Eva, ele sabia que tinha uma condição. Eva poderia ter resistido. Eu creio nisso. Eva poderia ter feito com que aquilo fosse desbaratado. Ah, mas era para Adão estar junto, era para Adão, tudo bem. Mas Eva, sozinha, daquilo que ela já sabia, de estar conversando com aquele bicho, ela já teria uma condição em Deus de falar não. De falar, eu não quero isso daí. É assim que Deus falou e é assim que eu vou fazer. Mas ela já estava perdida até no que Deus falou, porque ela já estava encantada mesmo, e ela então não se posiciona espiritualmente. E aí começa a nossa responsabilidade. Ah, pastor, mas a guerra que eu passei foi muito grande, mas a guerra que você passou, Deus é justo o suficiente para ter te dado condição de você vencer. Você não passou por nenhuma guerra, em nenhuma esfera que você não tivesse condição de sair. Porque junto com a tentação vem o escape. E ele não dá a tentação maior do que você possa suportar. Ou então a Bíblia estaria mentindo. Então, junto com essa tentação que você caiu, tinha um escape. Porque ela não é maior do que você possa suportar. A tentação nunca vai ser maior. Sempre você vai ter, mas é que a nossa ambição por aquilo que nos é apresentado se tornou maior do que o escape que Deus deu, porque nós escolhemos isso. É você que escolheu isso, eu que escolhi isso. Mas junto com aquilo tinha uma saída. E aí então Eva pega e fala isso daqui. E ela depois no versículo 3 vai falar assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele, no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então ela começa a acreditar mais na voz da serpente do que na voz de Deus. E essa voz da serpente, ela fala até hoje. Em que voz nós vamos acreditar? Tem uma voz de Deus e tem a voz da serpente. Tem aquilo que Deus falou, como funciona, e tem aquilo que a serpente está falando, como funciona, seja através de qualquer canal que ela se manifeste. Shalom, bom dia, irmã. De qualquer forma, Deus já vai ter falado com você, mas a serpente também vai falar. Nós temos uma ilusão de um evangelho cor-de-rosa, de um evangelho, sei lá, muito... Ah, não, Deus falou, não, Deus falou, mas você vai passar por uma tentação. A serpente também vai falar. Entenda que isso que nós caímos é porque a serpente falou e nós demos mais crédito à voz da serpente do que à voz de Deus. Infelizmente. Mas e agora? Agora vamos reverter isso.
Agora vamos dar crédito à voz de Deus e voltarmos para o estado que nós podemos ter em Deus, dentro daquilo que é disponível agora. Porque teve coisa que Eva perdeu que não tinha mais jeito. Tem coisa que você perdeu, visitações que passaram, que realmente não vai ter mais jeito, mas muita coisa é reversível. Então você vai ter que entender que se você der ouvido à voz de Deus, você vai então poder desfrutar de algo da parte de Deus que está disponível para você, apesar de você ter ouvido a voz da serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, versículo 5, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, irmãos, todas as vezes vai ser coisa atraente, porque senão não seria uma tentação, senão não seria uma luta, uma guerra, uma prova, um teste do nosso livre-arbítrio, daquilo que nós vamos querer de verdade. Quando Deus foi encerrar o meu ciclo como comerciante, como açougueiro especificamente, Deus me dá então uma vertente dentro do meu ramo de atividade, aonde eu poderia trabalhar, e ele me faz sentir o gosto daquilo. No final da minha jornada naquele açougue, que eu fiquei ali 3 anos e meio ali sofrendo, que eu já falei várias vezes, mas no final daquela jornada, Deus então me faz entender certas coisas. E ele me dá então um mix, um kit, uma tudo que eu precisava para migrar dentro do meu segmento para fazer então uma outra coisa onde eu poderia ter condição de ter uma margem de lucro que eu pagasse imposto, que esse era um dos problemas de eu querer sair do açougue, porque para mim, para minha vida, um açougue na essência, se o cara for honesto, ele não paga a alíquota estabelecida pelo governo. O custo operacional de um açougue hoje, com a margem que você consegue trabalhar num açougue vendendo carne, alcatra contra filé, colchão mole, bisteca de porco e tal, você não paga. Se um cara pagar, ele é um herói, porque não paga, porque você vai conseguir uma margem de 30%, 35% no máximo, com um custo operacional absurdo de mão de obra, e você não paga o imposto. Mas dentro desse segmento que o senhor me levou, na parte de embutidos e outras coisas que Deus me deu, a margem é maior. Eu conseguiria trabalhar com uma margem de 60%, 70%. Aí eu consigo pagar 8, 9 de imposto, porque o imposto é estático, mas a margem é flexível. Se eu consigo achar um lugar, um segmento, um jeito de trabalhar, que a minha margem aumenta, então eu consigo absorver aquele imposto. Então, para você que é crente, fala assim, pastor, eu gostaria de pagar imposto, mas eu trabalho e eu não consigo porque o meu custo operacional. Então, você vai ter que orar para você dar um jeito de aumentar a tua margem, porque a alíquota, pelo menos no Brasil, ela é estática. Na época que eu trabalhei lá, era 7,53. Cada 100 mil reais que você vende, 7.530 de imposto. Mas se eu trabalho com 70%, eu continuo pagando 7.530, só que eu estou ganhando mais. Cada 100 mil que eu compro, eu vendo 170 mil. Aí eu pago 7.500 reais de imposto, tranquilo. Agora, cada 100 mil que eu compro, eu vendo 130 mil, 135, eu não pago. Porque eu tenho aluguel, eu tenho os funcionários, eu tenho a minha retirada, eu tenho um monte de coisa, embalagem, telefone, internet, enfim, um custo operacional, e eu não consigo pagar 7.530 reais de imposto. Mas aí Deus me dá algo que eu posso pagar. E fala para mim assim, para de trabalhar nisso. Vai ficar só na obra e o altar vai te sustentar. E aí eu pergunto para Deus, Senhor, para que o Senhor me deu isso? Se eu ia parar? O Senhor poderia ter deixado eu parar dentro do cansaço que eu estava, desanimado que eu estava, não queria mais fazer aquilo. Teria sido muito melhor para mim. Mas agora o Senhor coloca um doce na minha boca e tira. Fala, olha aqui, ó, um negócio para você ganhar dinheiro, pagar imposto, e mais fácil do que o açougue. Mas para. Por que Deus faz isso? Porque ele coloca uma árvore agradável aos olhos, desejável para comer, para eu ter do que abrir mão. Entenda que o que está chegando na tua vida, pastor, eu não estou entendendo por que isso aqui está diante de mim, para você ter do que abrir mão, para você ter do que renunciar, do que falar, eu não quero isso aqui, eu prefiro isso aqui, eu vou obedecer o que Deus está falando, aí a tua identidade é restaurada.
Porque a minha identidade foi restaurada quando eu abri mão. Se eu insisto porque eu tinha uma árvore desejável nos meus olhos, que Deus plantou no meu jardim, essa árvore aqui foi Deus que plantou, não foi o diabo que plantou. O diabo levou, a serpente levou a mulher a ficar encantada por aquela árvore, mas foi Deus que plantou e falou: não mexe nisso aí. Então, na minha vida e na tua vida, Deus planta árvores desejáveis para comer, boa aos olhos, agradável para dar entendimento, para ganhar dinheiro, que nem foi o meu caso, para pagar o imposto, para viver em paz, e falou assim: não toca nisso aí. Vai viver da obra que eu vou te sustentar. Por quê? Porque eu precisava ter do que abrir mão. Então, o que Deus está te convidando hoje, abra mão disso daí e se encaixe naquilo que eu te falei. É agradável aos olhos? A serpente está te mostrando? Porque eu fui tentado. Lógico que eu fui. Eu tinha condição depois que eu fechei, sobrou um monte de maquinário, um monte de coisa que eu trouxe para minha casa, que eu fui vendendo aos poucos, e eu quase montei uma. Quase. Passou milímetros de eu montar, porque eu queria fazer, eu queria pôr o projeto, porque era uma árvore agradável, era algo que parecia que era, mas ia me matar. Graças a Deus que o Senhor me trouxe um desespero interno, onde eu falei: eu não quero mais isso, eu saí daquilo, vendi todos os equipamentos e fiquei onde Deus me mandou ficar. Mas eu passei assim, ó, para tocar na árvore. E a minha vida hoje estaria uma bagunça, de novo. Porque a tua vida está sendo uma bagunça porque você olha a árvore que Deus plantou, mas que não é para você tocar, que é para você falar: eu não quero dessa árvore, que Deus está mandando fazer outra coisa, que tem mais um monte de árvore para você se alimentar, mais um monte de fruto, mas a serpente fecha o leque de opção e fala assim: essa aqui, ó, ela só mostra a que Deus não falou para comer, a que Deus falou para não comer. Então, isso que você precisa fazer é abrir mão daquilo que você fala assim: não, aqui é a minha saída. Porque se eu fosse olhar, falar: não, toda a minha frustração comercial, tudo aquilo que não deu certo, tudo aquilo que eu não consegui, agora fazendo isso aqui, agora sim. Agora eu pago o imposto certinho, de boa, sem sofrimento, porque eu pagava o imposto, mas a duras penas. Eu ganhava alguns meses menos que os meus funcionários, porque aquele imposto arrebentava com a minha vida. Então, o que acontece? Eu vou pagar imposto, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter sucesso, meu negócio agora tem sentido e eu vou fazer isso aqui. Árvore desejável, que está aqui. Árvore boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. É exatamente isso que eu passei nessa área e que você está passando ou passou em muitas áreas. E Deus está falando assim: agora, se você já lançou mão disso, mas pastor, agora eu já comi. Agora eu já lancei mão. Agora você vai ter que retornar. Agora você se arrepende e agora você vai entrar no senhorio de Jesus Cristo para você poder voltar a ter a condição que você tinha em Adão. Para isso veio Jesus Cristo. Para isso que ele se manifestou, o segundo Adão. Para vir e falar assim: eu vou te devolver, eu vou te tirar desse lugar de necessidade, de dor, e vou te estabelecer no propósito de novo. Então, Cristo veio para fazer isso. E agora, então, será possível para a minha vida e para a tua vida nós acessarmos as coisas de Deus à maneira de Deus. O problema é que nós queremos acessar as coisas de Deus à nossa maneira. A árvore era de Deus, mas não era para acessar. Tinha outra coisa para fazer. Então, Deus tinha outra coisa para eu fazer. Deus estava me chamando para um outro lugar. Deus ia fazer com que eu avançasse em outra coisa. Ah, mas você não ganha dinheiro como você ganharia com o negócio. Eu estou ganhando mais, ainda que seja menos. Porque todos os comércios que eu tive, eu ganhei muito dinheiro. Mas eu nunca tive uma vida financeira tão tranquila igual eu estou tendo agora, passando um pouquinho de dinheiro na minha mão. Porque agora o pouco de dinheiro que passa na minha mão, Deus tem me dado graça para administrar, para fazer a minha vida e eu estou em paz. Ah, mas não passa mais 200 mil reais na sua mão? Não passa. Mas os 1.000 que passa, eu estou em paz. Meu armário está cheio, minha geladeira está cheia, minhas contas estão pagas, eu estou tranquilo. Não tenho nada em aberto, nada enrolado, ninguém me cobrando, ninguém me ligando, nem. E é o que eu tive a minha vida inteira, porque eu sempre lancei mão daquilo que eu via. Não, isso aqui é bom, isso aqui é agradável, é isso aqui que eu vou fazer.
Então, se eu lanço mão do projeto lá, o que eu teria hoje? Com certeza, dívidas, tormentos, uma pilha de boleto de novo, cansaço físico, mental, frustração na minha vida, na minha esposa. Ah, mas o negócio é bom. É bom se você tiver liberado para fazer. A árvore era boa, mas não está liberado para comer. Não é para comer. Ele é agradável aos olhos, é bom para dar entendimento, mas não é para você. O negócio lá é bom. Se alguém tiver livre espiritualmente e comprar essa ideia de mim, eu creio. Se alguém quiser comprar essa ideia, eu vendo as receitas, eu vendo o projeto, eu vendo a franquia que vai dar isso aí, eu vendo, eu vendo. E a pessoa vai aplicar, ela está livre espiritualmente, eu tenho certeza que o negócio vai dar certo. Eu faria isso tranquilamente hoje. Você teria coragem hoje de vender a tua casa, o salão, e aplicar tudo nisso? Se eu tivesse liberado em Deus, com certeza, não tenho a mínima dúvida que é um projeto bom, mas não é para mim. Eu não teria medo nenhum de colocar tudo que eu tenho nesse negócio. Deus falasse para mim assim, agora você está livre. Você, por exemplo, se Deus mudasse de ideia ou falasse para mim, ó, você já foi aprovado aqui, volta para o segmento e abre o negócio lá que eu vou te abençoar. Tranquilo. Porque é um negócio que eu não teria medo de vender as coisas que eu tenho e aplicar R$500.000 naquilo lá, que é mais ou menos o que eu precisaria para começar. Numa coisa do jeito que está na minha cabeça. Dá para começar com menos. Então, se você quiser começar, me procura, a gente vai conversar. Mas aí o que acontece? Dentro disso, o que Deus está querendo ministrar hoje para nós? Você vai ter que sair desses ambientes onde você tem decidido por sua conta e risco. Você só está assim porque você está por sua conta e risco. Eu andei minha vida inteira por minha conta e risco. Eu nunca tive submissão ao Senhor. Eu nunca acreditei na missão dele para minha vida, para ser submisso a ele, para me sujeitar ao senhorio dele, para eu poder avançar. Eu sempre tive o meu projeto. Não, Deus é meu pai, estou salvo, mas a minha vida aqui eu toco. Até porque, me lembrando agora, era uma cultura que meu pai tinha, que provavelmente eu andei nela por muito tempo, mesmo sendo crente. Meu pai acreditava em Deus, mas ele falava, Deus está lá no céu e já fez a parte dele de me dar a vida. Agora, aqui nessa terra é comigo. E nunca saiu do lugar, sempre sofreu. Porque ele achava que aquilo que ele tinha de talento, de dom, de sabedoria, de entendimento, Deus já tinha dado para ele, então agora era a parte dele fazer. Ele não precisava mais desse Deus para guardar, para ensinar, porque ele já tinha, ele já sabia, ele já era bom. E nunca saiu do lugar. Então eu fiquei muito tempo nessa mentalidade. E talvez seja a mentalidade que você está. Não, pastor, eu já sei fazer. Mas onde você está chegando? O apóstolo tem falado isso. Irmão, o fruto. Ah, faz 3 anos. Tá, mas e o fruto? Onde você chegou com isso? Que resposta você... É isso que vai falar se esse negócio está funcionando ou não. Você sabe, você é boa, você entende, você é a... Mas não chegou em lugar nenhum. Então, alguma coisa está desconectada, alguma coisa está fora. Porque é um projeto de sofrimento que Deus te deu, é um projeto de, de fracasso, um projeto de humilhação, de frustração. Que projeto que é esse? Que nós nunca saímos do lugar. Eu sempre tive projetos maravilhosos, que sempre me trouxeram frustração, porque eu era independente dele. Então, Deus está querendo nos levar a um lugar de dependência total e irrestrita do Senhor. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Dentro dessa leitura, o apóstolo tem falado algo que Deus não amaldiçoou ao homem. E aí nós ficamos assim, meio que perdidos, porque nós sempre tivemos o entendimento que Deus tinha amaldiçoado tanto o homem como a mulher. E talvez seja aquilo que você pense. Mas nós conversamos com o apóstolo esses dias e ele explicou e eu pude entender. E aí você vai pensar, analisar e ver que ponto você vai chegar. Mas para a serpente, ele amaldiçoa ela, ele fala assim: você é maldita. Mas para o homem e para a mulher, ele não fala assim: Eva, você é maldita. Você vai gerar com dor e o teu governo é para o teu marido. Ele traz a consequência do pecado dela, mas ele não amaldiçoa a pessoa dela em si, tem a consequência do pecado dela e acaba sendo uma maldição sobre ela, mas não ela, a pessoa dela. Então eu creio que é isso que você e eu temos que entender. Eu entendi que o apóstolo explicou e eu creio nisso. E para Adão a mesma coisa, ele não fala assim: Adão, você está amaldiçoado, mas ele fala assim: Adão, por causa do teu pecado, a terra agora vai produzir cardos e abrolhos, você vai ganhar o seu sustento com o suor do teu rosto, e você vai ter isso, vai ter aquilo, as consequências do pecado. E o apóstolo explica, então, por que Deus não amaldiçoou diretamente Eva e Adão, como amaldiçoou a serpente. Porque se ele amaldiçoa o homem, homem, você está amaldiçoado, acabava a história ali. Não tinha como mais o homem sair daquele lugar. Então Deus não deixa o homem e a mulher sem punição, ele não nos deixa sem a consequência daquilo que nós fizemos, mas ele vai deixar sempre uma condição de nós retornarmos a ter uma vida de acordo com aquilo que ele tem, apesar do esforço que a gente vai ter que empreender agora, porque nós perdemos o Éden. Mas agora Jesus vem devolver um Éden num lugar de paz, onde nós vamos ter que fazer as coisas acontecerem, mas nós não somos amaldiçoados, nós como homens, como seres humanos, mas nós estamos debaixo de uma atmosfera de maldição, pelo aquilo que nós herdamos de Adão. Então, se estiver meio confuso, você pode pôr aí, depois a gente conversa, me procura no WhatsApp, a gente vai conversar, vai esclarecer isso. Mas eu quero que você entenda que, na verdade, o âmago da questão aqui é que eu e você, nós estamos livres, livres para sermos abençoados. Porque se nós entrarmos numa dimensão onde nós somos malditos, isso vai complicar um pouco. E é isso que o apóstolo está falando, e é isso que eu criei. Então, Jesus ele vem para trazer uma atmosfera de bênção numa terra que é livre para receber. Adão, como homem, ele é livre para receber essa manifestação. Eu, como homem, eu não estou maldito, porque senão ficaria incompatível. Como que Jesus repousa como bênção numa terra que já está amaldiçoada pelo próprio Cristo, pelo próprio Pai, pelo próprio Deus? Se Deus falou, é maldito, como que Deus enviaria a bênção que é Jesus Cristo? Não tem como. A terra vai produzir, mas Adão, a terra vai produzir, mas Alexandre, receba, Lilian, Maísa, Sérgio, Raquel, todo mundo que está aqui, receba a manifestação. Não é você que é maldito, mas a terra, as consequências, aquilo que você gera, vai ser em dor, mas você pode receber a minha presença, a minha manifestação, a minha graça e andar livre disso. É disso que Deus está falando. É essa nova condição que nós temos em Cristo, que é o primordial para nós termos uma vida livre dentro desse evangelho. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a manifestação da serpente, as obras do diabo. Cristo se manifestou para isso. E Deus precisaria deixar um lugar em nós para ser coerente com aquilo que ele iria fazer, porque ele já fez tudo do começo ao fim, então ele sabia que isso ia acontecer, e ele já sabia também que ele ia enviar Cristo, e ele já sabia então que ele não podia amaldiçoar o homem, senão não tinha onde Cristo repousar. É uma questão de linha de raciocínio.
lógica que Deus teve para poder fazer o plano do começo ao fim. Então, dentro desse plano, quando ele vê a minha vida e a tua vida agora em 2024, com as nossas mãos levantadas, ele viu lá no começo de tudo, ele falou, bom, não posso interromper esse processo, tem alguém que me quer, tem alguém que me entendeu, tem alguém buscando, clamando por Jesus Cristo, e ele não é um maldito, mas a terra é maldita, mas eu vou repousar Cristo nele, e ele vai poder avançar, apesar da terra ser maldita, ele vai mudar esse cenário, porque ele é abençoado em Cristo. Então é isso que Deus quer trazer para você, mulher, você é abençoada em Cristo. Você pode viver debaixo dessa bênção em Cristo, independente do teu marido, independente do teu pai, independente de qualquer figura masculina. É isso que Deus trouxe para você. Você teve uma sentença assim, você vai gerar em dor. Você teve uma sentença assim, o teu governo é para o teu marido, mas você também tem a manifestação de Jesus Cristo, para que se você não tiver alguém que te proteja, ele te protege, ele te dá destino, ele te dá um lugar em proteção, em blindagem. Para de sofrer e coma de Cristo. É isso que ele está falando. É possível você ser uma mulher sarada, independente das decisões do seu esposo. É possível você comer da minha presença, independente das decisões do seu esposo. É possível. Então Deus vai e coloca isso para funcionar. Então, dentro disso que Deus viu desde o começo, que as pessoas às vezes questionam, e falam, mas se Deus já viu tudo, para que ele não acabou, por que ele já não acabou com tudo? Já teria evitado um monte de sofrimento, porque Deus é justo. E apesar dele ter visto tudo, já no primeiro momento, ele já viu tudo do começo ao fim, pela onisciência dele, pelo poder dele, por ser Deus, ele seria injusto comigo e com você hoje, aqui em 2024. Para que, quando se ele viu tudo, ele viu que nós aceitamos a Jesus Cristo, que nós queremos. Mas se ele para o processo lá, para ser justo com aqueles que não quiseram, então nem nasce, nem vai para o inferno, mas e eu que nasci e quero? Ele seria injusto comigo, de não me deixar nascer. Então ele vai ser justo com todo mundo. Nasçam e decidam. Nasçam e vocês vão ter a oportunidade de serem resgatados. Meu filho vai aí para isso. Então ele exerce esse poder de mandar Jesus Cristo e agora fica disponível para toda a humanidade, querer ou não querer. Aí ele é justo com todo mundo. Deus não é injusto porque ele não acabou com tudo desde o começo para aqueles que foram para o inferno. Deus é justo porque todos nós tivemos a condição de escolha. Então Deus é justo, porque ele viu a tua mãozinha levantada aqui em 2024 e falou, olha lá, o Sérgio está lá, o Alexandre está lá, a Lilian está lá, eles quiseram, eles estão buscando, então eu vou permanecer com o meu projeto até o final, está tudo feito. E aqueles que quiserem, amém. Então não veja Deus injusto. Ah, Deus poderia ter parado com isso, eu nem teria nascido, mas você quis a presença dele. E ele então quis te dar essa oportunidade de você realmente colocar para funcionar isso que você decidiu. E isso é bênção nas nossas vidas. Agora, quem se perdeu, infelizmente, decidiu errado. Nós não podemos nos culpar por isso. Eu estou com um atendimento aí que foi indicado por uma irmã, e ela me falou ontem, falou assim, pastor, eu já falei, já fiz tudo, agora eu não vou ficar aqui me matando pelas decisões dele, porque eles não querem. E tá certo, mas você não pode fazer mais do que isso. Você já orou, já apresentou, já falou, apresentou Cristo, falou aqui, tem ajuda, quer, não quer, não quer, não quer. Aí nós vamos orar. Eu falei para a irmã, não pare de orar, só isso. A gente não vai parar de orar. Agora, se eles vão aceitar, não sei. Se eles vão querer o processo, não sei. Se vai concluir o que eles estão passando, não sei. A minha fé, o meu entendimento, o que eu tenho liberado de palavra, de oração, de conversa, é para que o quadro mude. Mas e se não mudar? A culpa é minha? E se não mudar, a culpa é tua? Então você vai ter que tirar esse fardo das suas costas. A culpa não é tua. O que você tem que saber é que o que for culpa tua, Jesus trouxe uma condição de você sair desse ambiente em Cristo e tocar a sua vida. Os que estão ao teu redor, você ora, você apresenta, você fala, você faz o que você puder. Só que você não é responsável por eles, porque eles terão que decidir. É o teu marido que vai decidir, é a tua esposa que vai decidir, é o teu filho que vai decidir. Dói, dói. Misericórdia, eu nem consigo imaginar o Mateus fora do evangelho.
Não consigo. Só de eu pensar me dá um pânico interno. Eu imaginar o meu filho fora do evangelho, fazendo qualquer coisa, não precisa nem estar em prostituição, em adultério, em droga, só tá fora, tocando uma vida, entre aspas, normal. E tem um monte de pai, um monte de mãe, que os filhos estão fora do evangelho. Mas e agora? A culpa é tua? Se for tua, vai se arrepender. Ah, pastor, eu dei mau testemunho. Eu fui uma péssima mãe. Então vai se arrepender, tira essa regência espiritual, troca esse DNA, entra numa oração em arrependimento por identificação, muitas vezes pelo que teu filho já fez, e traga um ambiente favorável para que ele fique livre para decidir fora das suas regências. E é o máximo que você pode fazer. E aí a escolha vai ser dele. Aí a decisão será do teu filho, da tua filha, do teu genro, do teu pai, da tua avó. Não tem como. Eu tô com a minha avó lá, 98 anos. Já pregamos, já falamos de Jesus, já fez um monte de coisa. Minha esposa foi lá esses dias, fez um trabalho específico com ela, orou, trouxe palavra. Ela não quer. Ela não quer. E agora? O que nós vamos fazer? Deus deu 98 anos de vida para ela falar, eu quero. Mas ela continua com os santos, com as imagens, com aquilo que ela creu, ela fala disso, ela quer isso, e é a decisão dela até agora. Está viva lá. Pode ser que aquilo que ela já ouviu, daqui a pouco, ela tenha lá um momento de lucidez para a decisão e decida por Jesus. Tomara que isso aconteça. Mas e se isso não acontecer? A culpa é minha? A culpa é da minha esposa? A culpa é da minha mãe? A culpa é das minhas irmãs que estão cuidando dela lá, da minha irmã que cuida dela? Minha irmã vai todo dia. Sai do trabalho, pega um negócio, vai lá, troca, fala e ora por ela. Todo dia. A minha mãe está lá 24 horas por dia. Então, assistência está tendo, atenção está tendo, oração está tendo, pregação da palavra está tendo. Deus proporcionou um ambiente. Saúde está tendo, lucidez está tendo, 98 anos de vida. Eu conheci minha avó velha já. Eu tenho uma memória da minha infância, ela velha já. E eu tô velho desse jeito e ela tá lá. Deus está dando uma oportunidade. Falou, cara, 98 anos. Quer voltar para casa? Não, vou para casa do capeta. Tá bom. Deus proporcionou tudo, irmãos. Então, vai ser uma escolha, vai ser uma decisão. Então, para de se culpar porque as pessoas não estão tomando a decisão. Se você tem certeza que você fez tudo que você podia em Deus por essa pessoa, saia desse ambiente de culpa. Pare de transferir a responsabilidade para os outros, como fez aqui Adão e Eva, a mulher que o Senhor me deu, a serpente. Pare de transferir culpa para os outros dos seus problemas, mas também pare de receber a transferência dos outros no problema deles. Porque às vezes nós estamos nesse lugar, recebendo a transferência do problema do outro. E nós estamos com a nossa vida toda enrolada por causa dos outros. Porque nós estamos recebendo uma transferência de responsabilidade que nós não temos nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Então agora nós estamos com a carga da mãe, com a carga do pai, com a carga do irmão, com a carga do filho, com a carga da avó, com a carga de todo mundo nas nossas costas, como se nós tivéssemos, como se... Aí você que é o salvador da humanidade, você virou Jesus Cristo agora. Você não é Jesus Cristo. Você é um homem, você é limitada, você é limitado e você não pode receber a transferência da culpa dos outros, das responsabilidades dos outros, do que os outros não querem ou querem fazer nas suas costas. Porque aí você vai estar sobrecarregada. E por isso que você está cansada desse jeito. Por isso que você está cansado desse jeito. Por isso que a vida está um fardo para você. Fala, meu Deus, parece que eu não consigo nem respirar. É claro, você está sobrecarregada. Você está carregando nas suas costas coisas que não é para você carregar. É problema do seu marido, é problema do seu cunhado, é problema da sua avó, é problema do seu avô. É a decisão dele. Agora você está com o problema de todo mundo nas suas costas, deixando transferir as irresponsabilidades dele para você. E aí você fica aí. Então você vai ter que tomar uma decisão em Deus. Sentar com a pessoa e falar assim, ô fulano, é o seguinte, até aqui nós caminhamos, nós tentamos de tudo, nós fizemos, nós ajudamos, nós auxiliamos, faz uma reunião. Faz uma reunião.
Bota um ponto final nisso. Faça uma reunião familiar, ministerial, o que seja. Na igreja estão te explorando, tá? Fulano, até aqui eu fui, ó, fui esclarecida por Deus, que eu não vou mais andar dessa forma, eu não vou mais estar recebendo a transferência das suas responsabilidades. O que é seu, o que é meu é meu. Acabou. Dentro da igreja, dentro da família, dentro de onde você estiver. O que você está pegando de carga dos outros, devolve para os outros. Isso não é teu. O que você está pegando de responsabilidade dos outros, devolve, isso não é teu. Quanta gente que está criando o filho dos outros? Quantas mães, quantas avós que pararam as suas próprias vidas para criar o filho da filha ou o filho do filho? Ah, mas eu sou vó, sou responsável. O que eu vou fazer com meu neto? É uma situação deveras complicada, mas para o seu filho está doce. Porque você pegou a criança, você sustenta, você alimenta, você dá roupa, você cuida, você paralisou a tua vida financeira, ministerial, às vezes, está aí capengando, não consegue nem fazer a obra direito do jeito que você foi chamada para fazer, entregou tua saúde, a tua finança, a tua força, tudo para criar o filho da tua filha, e agora você está aí. Por quê? Porque você aceitou receber a transferência de responsabilidade de alguém para você. Quando você tinha que ter autoridade e não ter uma dó carnal, mas ter uma visão espiritual de sentar com a tua filha e falar assim, filha, toma que o filho é teu, eu vou te auxiliar, eu vou te ajudar naquilo que o Senhor permitir, mas eu não vou entrar numa jurisdição que não é minha. E acabou. Ah, pastor, você é duro de coração. Não sou duro de coração, mas tem coisa que você vai ter que se posicionar. Porque você está vendo o resultado que você está tendo? Você acha que isso aí é de Deus, irmão? Você acha que isso que você está passando, você acha que isso aí é uma coisa que Deus está requerendo de você? De verdade. Veja onde você chegou com a atitude que você teve. Vê se isso é a paga que o Senhor teu Deus te daria. Vê se está encaixado dentro daquilo que Deus mandou você fazer. Não está, porque isso não é de Deus. Você pegou a transferência da responsabilidade de alguém, agora você está sofrendo a consequência de algo que você não fez. Você não se deitou com aquele rapaz para ter o filho, foi a tua filha que se deitou com ele. Foi ela que foi lá na desobediência, sei lá o que ela aprontou, o prazer foi dela, não foi dela, e agora a consequência, o netinho vai chorar no teu braço. É você que vai ter que trabalhar ou pegar a tua aposentadoria, o que for o teu tempo, porque a tua filha está lá na rua de novo, com o risco de arrumar outro filho, porque você mesma não se posicionou para ensinar ela a ficar dentro de casa criando o teu filho. O filho é teu, eu vou te ajudar. Pega o teu salário e põe aqui dentro de casa para comprar as coisas para o teu filho, eu vou te ajudar. Mas não, você pegou o filho, você compra tudo, você faz tudo porque é o teu neto e a tua filha está lá na rua e daqui a pouco vai voltar grávida para casa para você ter mais uma para criar ou mais um. Porque você está tendo uma bondade terrena, humana. E Deus está falando para você, não transfira a responsabilidade. Assuma e seja curado em Cristo, e eu vou te ativar. Mas também não aceite transferência de responsabilidade, porque está te matando. Então, em nome de Jesus, aquilo que você está transferindo de responsabilidade, assuma. Isso aqui é meu. Vou resolver isso aqui. E aquilo que você recebeu de transferência de responsabilidade dos outros, devolve. Isso aqui não é meu. Tá lá. Limpa a tua vida. Zera a tua vida. Quer ter a tua identidade resolvida? Um dos pontos para você fazer. Limpa a tua vida. Pegue as tuas responsabilidades e resolva e devolve a responsabilidade dos outros. E acabou. Vai ficar uma coisa coerente, uma coisa dentro da palavra, uma coisa que realmente Deus está falando, cara, cada um vai fazer a sua vida. Ah, pastor, mas eu vejo o meu neto, eu sei. Eu perdi 2 netos esses dias, alguns irmãos sabem. Eu nem consigo dimensionar. O apóstolo fala muito também, ele fala assim, você só vai saber, você só vai poder falar se você faria algo, se você estiver dentro daquela situação. Eu entendo isso. Talvez eu fizesse a mesma coisa, mas eu estaria errando igual você está errando. Talvez se eu tivesse um neto ou uma neta hoje, eu também ia pegar a transferência da responsabilidade do Mateus, se ele fosse responsável, e eu iria criar. Mas eu estaria errando também. Eu não estou falando para você que eu sou melhor do que você ou que eu não faria, mas eu sei que o certo é esse. Se eu vou conseguir fazer ou não, só eu tendo a possibilidade de aparecer alguma coisa para eu ver. Mas eu sei que eu estaria errando também. E não faz muito tempo, um pouco antes do encontro dos filhos,
a minha nora ficou grávida e depois perdeu os 2 bebezinhos, eram gêmeos. E até foi um ataque terrível. Um pouquinho antes do encontro dos filhos, uma semana antes, quando ela perdeu o bebê, eu estava ali lavando louça, fazendo as coisas do encontro e pensando no encontro, orando pelo encontro. E o mundo espiritual, ele é estranho, porque você está pensando algo e, de repente, eu não sei o que acontece no mundo espiritual, porque o diabo não consegue saber o que eu estou pensando, mas alguma coisa é liberada, porque não é possível uma coincidência dessa. E quando eu estou pensando isso, vem um pensamento muito forte, falando assim, encontro dos filhos, isso vai ser um fracasso. Você não gera nada. O teu filho não gera nada. A tua geração é uma geração fracassada. Você acabou de perder 2 netos. Então, foi uma guerra violenta. Meu filho tinha saído da bola de neve, que foi um baque para as nossas vidas e para ele e para tudo. Depois nós perdemos os 2 netos e meu filho perdeu, logicamente, duas crianças e minha nora também. Então, eu estava com meu filho e a minha nora moídos e depois passa um pouco, morre o apóstolo Rina. Então, tudo dentro desse negócio. O apóstolo Rina morreu dia 17 de novembro. O encontro começou dia 20, dia 21. Então, eu estava com a morte dos meus netos, com a morte do apóstolo Rina, que eu senti, mas o meu filho era o pai espiritual dele e foi horrível. E ele está lutando até hoje para sair desse ambiente. Então, eu entrei no encontro dos filhos moído nesse caso, no sentido de guerra, de coisa de gerar mesmo. Então, eu não sei o que eu faria se tivesse um neto aqui no meu braço. Eu não sei se eu teria, mas o certo era eu falar, Mateus, toma que o filho é teu. O pai vai te ajudar em tudo que eu puder. Mas o filho é teu. Então você vai ter que pegar, literalmente falar para tua filha, filha, o filho é teu. A mãe vai te ajudar. Fulano, esse problema é teu. Eu vou te ajudar em oração, em finanças, no que você puder ajudar diante daquilo que Deus te liberar. O problema é que nós colocamos a nossa mão e nós nos tornamos Deus na vida dessa pessoa. E aí não vai para frente, irmãos. Todas as vezes que nós nos tornamos Deus na vida da pessoa, que você olha para uma situação e você fala, eu vou salvar isso, provavelmente você vai quebrar junto. A grande probabilidade de você quebrar junto. Por quê? Porque Deus não está te mandando fazer aquilo. Você está socorrendo quem Deus não está socorrendo. Porque, de repente, a tua filha, com a responsabilidade desse nenezinho no colo, ela ter que fazer o negócio, isso podia se aproximar de Deus. Mas como você coloca ela numa largueza, que Deus não estava pondo, Deus estava pondo ela num lugar estreito para chamar a atenção dela para ele, você coloca ela numa largueza. E aí, você se colocou no lugar de Deus. Ajudando, guardando, salvando quem Deus não estava guardando. No sentido de guardar, de mimar o pecado. Deus não vai mimar ninguém. Tem consequência. Então, em nome de Jesus, pegue as tuas responsabilidades que você transferiu, pegue de volta e resolva. E pegue as transferências de responsabilidade dos outros e devolva para a pessoa. A tua vida vai mudar tremendamente. A tua vida vai ser outra vida. Você vai ter uma outra rota, você vai começar a ter uma identidade fantástica. Amanhã nós vamos estar trazendo o fecho, e depois dia 20 nós vamos estar fazendo aí algo, encerrando aí o ano, os negócios. Então amanhã nós vamos encerrar essa parte desse estudo da identidade e tudo. E depois na sexta-feira você já prepara, quem quiser um testemunho, quem tiver um testemunho, nós vamos fazer, vai ser 15 minutos para mim, 15 minutos para a pastora Fátima, nós vamos tomar uma santa ceia e depois nós vamos dar uns 25 minutos, meia hora para testemunho. Prepara algo que você queira testemunhar, de 1 a 2 minutos no máximo, não é para você ficar aqui falando, porque vai ter mais gente para falar. Então, uma coisinha rápida, mas que você possa testemunhar. Então, para sexta-feira, prepara isso. Prepara a tua oferta para você selar esse tempo, se você quiser ofertar no ministério, ofertar nas nossas vidas também. Então, para sexta-feira, nós vamos ter isso daí. E amanhã, nós vamos encerrar esse ensino. Com 9 dias, nós vamos encerrar. E eu creio que, em nome de Jesus, você vai ter a tua identidade restaurada e o propósito que nós determinamos para essa temporada, para esses últimos dias desse ano, você vai conseguir alcançar e vai ser uma pessoa totalmente diferente para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê graça, entendimento, sabedoria para avançar em todas as coisas, em nome de Jesus. Abraço, shalom, está encerrado
Em nome de Jesus, amém.